Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo e amigos seguidores das redes sociais. Estamos iniciando o nosso culto de oração e reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 15 de abril de 2020. Vamos adorar, vamos bendizer ao nosso Rei Jesus Cristo. Vamos ser edificados pela Palavra e vamos interceder uns pelos outros e pelas necessidades nossas, dos nossos familiares, da nossa igreja, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Eu gostaria de iniciar esse culto de oração lendo Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo 23. Esse texto nos fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. E eu quero enfatizar que tudo aquilo que nós semearmos em nossas vidas, nós vamos colher. Então eu quero incentivar você a semear no reino espiritual, semear no reino de Deus, e assim você colherá frutos do Espírito Santo, e assim você será cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Gálatas 5, versículo 16 em diante, nos diz assim: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem os que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, longanimidade ou paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, aqui nesse texto da Palavra de Deus, ele nos deixa bem claro que a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. Mas aquele que semeia no reino de Deus e nas coisas espirituais, estes irão colher os frutos na sua vida espiritual. E com certeza esses frutos serão o resultado do Espírito Santo na sua vida. E você terá então essas características que eu costumo dizer que é o caráter de Cristo manifesto através do fruto do Espírito Santo. Podemos notar que esses três primeiros características, quando fala sobre o amor, alegria e paz, está ligado diretamente ao nosso relacionamento com Deus. Depois, quando ele fala sobre amabilidade, bondade e paciência, está relacionado ao relacionamento uns com os outros. E a fidelidade, mansidão e domínio próprio está relacionado com o nosso eu interior, nosso relacionamento conosco mesmo. E que assim nós possamos estar colhendo no reino de Deus o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos agora cantar um cântico de adoração. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Vamos cantar com alegria. Agora nós vamos cantar a música Te Agradeço. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco quantas coisas Deus tem feito por nós, não só nesse período,
mas também durante toda a nossa vida a gente tem muitas coisas para agradecer porque Deus tem nos sustentado. Ele sempre nos provê o alimento, Ele nos dá recursos para que a gente gaste com coisas que são realmente necessárias, como, por exemplo, remédios ou coisas assim. Mas Ele também nos dá momentos em que a gente pode ter lazer. E Ele continua cuidando da gente. Então que a gente possa se lembrar dessas coisas e agradecer de coração por tudo que Deus fez por nós. Oh, como é bom, como é agradável louvar ao Senhor. E como é bom e agradável louvar ao Senhor sabendo que você está aí conectado juntamente comigo e juntamente com Deus para juntos adorarmos a Ele. E eu queria nesse instante interceder. Olha, eu estive nessa tarde conversando com o pastor Beto e a Adriana, eles que estão ali em Goiânia, estão ali se preparando para o campo missionário, estão ali junto com as suas filhas e estão estudando a língua, o idioma e se preparando para o campo missionário. Eles disseram que estão também ali juntamente com outros 15 alunos e eles estão em isolamento social. Eles estão numa chácara, eles estão distante ali da cidade e eles estão ali dedicando esse tempo pelas manhãs estudando juntamente com o grupo. À tarde eles têm um período de estudo pessoal e novamente um estudo em grupo. Eles estão também à noite
tendo reuniões para oração, para louvor e também para estudo pessoal. Eles também mencionaram que eles estão fazendo uma vez por semana um tipo de vigília. É um período de cerca de 4 horas que eles e os demais alunos e os professores e os líderes da base da Jocum estão ali intercedendo por missões, intercedendo pelas igrejas locais e intercedendo pelas famílias dos missionários. Eu gostaria também de estar mencionando que devemos estar em constante oração uns pelos outros. Os dias de isolamento social estão avançando e a cada dia que passa, nós que estamos aí distantes uns dos outros, nós estamos carentes de orações, de uma palavra de apoio, de um contato. Então eu quero incentivar você, primeiro, a orar uns pelos outros. E continuar incentivando você a estar ligando para os membros da igreja, ou então para um amigo, alguém, mas que você possa estar se conectando de viva voz, não apenas através do texto, do WhatsApp ou do Facebook, mas eu gostaria de incentivar você a ligar. Ligue para um amigo, ligue para um parente, ligue para um irmão da igreja. Se você fizer 3 ligações por dia, você poderá abençoar 21 pessoas por semana. E aí esse é o meu desafio. E eu também quero desafiar você. Vamos estar orando pelas nossas necessidades aqui da cidade de São Bernardo do Campo, que possamos ter o mínimo possível de deslocamentos, que possamos ter o mínimo possível de pessoas afetadas com o coronavírus e que possamos ter o mínimo possível de óbitos aqui na nossa cidade. Vamos orar também por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Que Deus possa estender a sua mão poderosa e estancar essa pandemia e que assim possamos voltar ao normal, para o nosso dia a dia, para os nossos afazeres e que Deus assim ajude a cada um de nós. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, nós vamos orar e depois dessa oração nós vamos ouvir a reflexão na palavra de Deus que com certeza edificará as nossas vidas. Ó Pai, eu quero te louvar, te bendizer pela vida do Beto, da Adriana, das suas filhas. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem dado a eles de estar se preparando para o campo missionário. Ó Deus, dê a eles saúde, dê a eles, ó Pai, o suprimento necessário para a obra que eles têm de fazer. Abençoe ali aquele lugar, que naquele lugar o Senhor possa estar guardando, protegendo, como que uma cerca ao redor daquele lugar. Guarda, protege, livra a vida de cada missionário, de cada família que está ali naquele lugar. Que eles possam aprender, desenvolver o idioma para a glória do teu nome. Ó Pai, eu quero orar também pela nossa família IBBN. Guarda cada membro da nossa igreja. Livra, ó Deus, de todo o mal. Dá, ó Deus, saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Ó Deus, eu quero orar também pela nossa cidade de São Bernardo do Campo. Que aqui, ó Pai, nós possamos ser guardados pelo Senhor. Que essa pandemia, ó Deus, possa chegar a um momento de um declínio para a glória do teu nome. Que isso aconteça também aqui no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Ó Deus, nós estamos intercedendo. A tua igreja ao redor do mundo intercede, clama. Ela se coloca de joelhos e chora diante do teu altar. Ó Deus, tem de misericórdia. Faz algo extraordinário e nós, desde já, prometemos que vamos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador.
Agora também, ó Deus, nós te pedimos, vem falar aos nossos corações, edifica as nossas vidas, fortalece as nossas vidas, fortalece a nossa igreja. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Vamos então agora refletir na palavra do Senhor. Abra o seu coração, abra a sua mente e esteja atentos à palavra do Senhor, que ela é como uma espada que vai no mais profundo do nosso ser e que ela tem capacidade de discernir os nossos pensamentos e assim então edificar as nossas vidas. A graça e a paz, tudo bem com você, meu querido, minha querida? Quero glorificar a Deus pela sua vida, por poder neste tempo onde estamos um pouco afastados, de poder juntos compartilhar um trecho das Escrituras Sagradas e certamente falará ao nosso coração. Você que está nos acompanhando, tem acompanhado as mensagens da Igreja Batista Boas Novas, através do pastor Ayrton, através da minha pessoa, rogamos a Deus que o Senhor possa continuar cuidando da sua igreja, cuidando dos pastores, de toda a liderança, que o Senhor nos dê graça para, nesse momento de tanta dificuldade que passamos, continuarmos meditando e levarmos a palavra do Senhor até o coração dos nossos amados irmãos. Nesse momento eu gostaria de compartilhar com você, abra sua Bíblia comigo, numa breve meditação das Escrituras Sagradas que se encontra no livro de Salmos, capítulo 23, dos versos 1 ao verso 6. Salmos 23, dos versos 1 ao verso 6. É um salmo bem conhecido, né? Um dos salmos mais conhecidos, vamos dizer assim, do Velho Testamento. Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, este salmo ele nos leva a meditar na pessoalidade e na intimidade entre a ovelha e o pastor, entre Jesus Cristo e o seu rebanho, entre Davi e Elohim, o Deus verdadeiro. E que se não há essa relação de intimidade e de pessoalidade, a partir desta noite, pode haver na sua vida, você pode tê-la na sua vida. Antes de Deus, antes de Jesus ser o pastor de um grande rebanho, antes desse Deus maravilhoso ser um pastor de um grande rebanho, primeiramente ele é o pastor pessoal, meu e seu. Ele é um pastor íntimo, é um pastor amigo. Aquele que conhece as nossas necessidades, as nossas individualidades, que nos trata sim de forma peculiar, que trata cada um de nós de forma especial e que conhece as características de cada um dos seus filhos. João 10, verso 3 diz: Para este o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Esse Senhor, no verso 1, Davi, ele chama de meu pastor. Provavelmente essa passagem, né, como eu já disse anteriormente,
seja um dos mais conhecidos no Velho Testamento, e ele é um testemunho de Davi acerca desta fidelidade de Deus ao longo da vida de Davi. E sabendo disso, Davi começa dizendo nesse salmo que o Senhor é o pastor dele, o pastor pessoal e particular dele. E que esse pastor o supriria em todas as circunstâncias, todas as necessidades de sua vida. E aqui nesse texto nós vamos trabalhar um pouquinho brevemente. Davi demonstra algumas expectativas com relação a Deus sobre a própria vida de Davi. E nós vemos isso a partir do verso 1 até o verso 5. Olha só. Davi começa dizendo que o Senhor é o pastor dele. E antes de ser o nosso pastor, ele é o pastor pessoal. Essa figura do pastor era usado no Antigo Testamento, mas além de ser muito utilizada no Antigo Testamento, ela também é atribuída no Novo Testamento a Jesus. Ela é atribuída a Jesus e utilizada com muita frequência, como nós podemos ver na passagem de João 10, do verso 11, o verso 14, o verso 15, que diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus continua dizendo no verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, ele diz nesta passagem que ele é o bom pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. E é esse bom pastor, esse verdadeiro pastor que Davi está se referindo. Deus como esse pastor que cuida, que trata, que acalma, que caminha junto, que leva a pastos verdejantes. Esse é o bom pastor que nós cremos, Jesus Cristo, onde todo o Novo Testamento atribui essa figura do poimen, do pastor, a Jesus, o qual nós cremos e confessamos. Nós temos também diversas passagens atribuindo também a função de pastor a Jesus, em Hebreus capítulo 13, em 1 Pedro capítulo 2, capítulo 5, entre outras passagens. Quando Davi diz aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está resumindo que este Deus pessoal, Davi fala que este Deus, que é um Deus pessoal, é um Deus que também é pastor, conhece a pessoalidade, a intimidade, as especificidades que nutre e sara uma ovelha. A propósito, Davi é o Deus que cuida de Davi. E não é nada diferente de nós, irmãos. Esse Deus que é pastor, cuida de mim e cuida de você. Nada lhe faltará. O verso 2, podemos acompanhar aqui, diz assim, a parte A: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não faltará o alimento, meu irmão, minha irmã, o suprimento, seja ele físico, seja ele espiritual, ou seja ele de cunho emocional. Esse pastor é o pastor que supre as nossas necessidades em amplos aspectos. Ele supre a necessidade da ovelha quando coloca aqui no verso 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Ele supre a necessidade da ovelha, esse pastor que conduz a ovelha. Ele supre também de forma física, porque ele providencia sim as necessidades básicas para os seus filhos, para as suas ovelhas. O Salmo 37, verso 25, diz assim: já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse pastor que encaminha as ovelhas a um pasto, é o Deus que leva as suas ovelhas às suas necessidades básicas, a suprir as suas necessidades básicas, levando a um pasto, a fome, não é? Suprindo a fome, suprindo a sede. Mas a gente pode também observar nessa passagem que esse Deus, esse pastor, também supre as necessidades espirituais do seu rebanho, pois a sua palavra, a palavra de Deus, nos dá a vida.
ela sacia e traz também segurança a uma alma morta, vazia e insegura. Esse Deus, ele também supre as necessidades espirituais do seu rebanho. Mateus 4,4 diz, mas Jesus lhe respondeu, está certo. Ou melhor, está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse Deus, ele também, como pastor, ele supre as necessidades espirituais, porque a sua palavra é viva, a sua palavra traz vida, essa palavra traz segurança, ela preenche o vazio que há no coração e na alma do ser humano. Esse é o bom pastor que dá vida para as suas ovelhas e que dá a vida em prol de suas ovelhas. Então ele supre também de forma espiritual, como também, irmãos, esse bom pastor, ele supre também as suas ovelhas na área emocional, a saúde emocional da ovelha, pois Deus dá horizontes para o homem vislumbrar, dá saídas, campos abertos para que as ovelhas se sintam livres, possibilidades, pastos verdejantes, né? Tira a ovelha do enclausuramento, leva a ovelha a pastos verdejantes, onde elas podem contemplar o horizonte também, cuidando aí de suas emoções, né? Da sua saúde mental. E num momento tão difícil que estamos vivendo, todos praticamente que enclausurados em suas casas, não é? Muitos sendo privados de trabalhar, outros perdendo parentes, amigos, pessoas muito próximas por conta dessa doença, a ponto de quase nos deixar malucos. Esse é um Deus que, através também da tua palavra e da ação do Espírito Santo, ele cuida não só das nossas questões físicas, necessidades, das questões espirituais, mas ele também nos leva a pastos verdejantes, nos dá possibilidades, nos dá saídas, nos dá campos abertos. E ele continua dizendo, na parte B do verso, leva-me para junto das águas de descanso. No meio das dificuldades, não faltará descanso. Não faltará água tranquila, saciará a sua sede, mas também trará descanso para você, trará descanso para a sua alma. Jesus é o bom pastor que te levará a uma circunstância que trará descanso, que supre a sua necessidade, seja ela física, emocional ou espiritual. Traz descanso para aquele que está atribulado, traz descanso para aquele que está aflito em meio às dificuldades, em meio a essa pandemia que estamos vivendo. O verso 3 continua dizendo, refrigera-me a alma. Ele levanta o abatido, era essa a expectativa de Davi, em que Deus levasse a um local de descanso, em que Deus suprisse todas as suas necessidades em múltiplos aspectos, refrigerasse a sua alma. Esse é o bom pastor, diferente de qualquer outro pastor. Ele é o sumo pastor. Verso 3, refrigera minha alma. Ele levanta aquele que está abatido, aquele que está caído, aquele que está vulnerável, aquele que está amargurado. O bom pastor, ele levanta esta ovelha. Ele dá ânimo, porque não faltará o revigoramento, o alívio da dor na alma. Ele produz, ele nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas e curará, sarará a nossa alma e o nosso espírito. Esse é o nosso Jesus. Ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, ainda no verso 3, por amor do seu nome. Além de ele curar, além dele saciar as suas necessidades, suprir as suas necessidades, não faltará também a direção desse pastor.
Você não ficará como uma ovelha desgarrada, correndo sem direção. Esse pastor é o pastor que ele dá uma direção, que cuida, que supre, que cura, que traz vida e que dá uma direção, um caminho a seguir. Por isso, meu irmão e minha irmã, coloque a sua expectativa, a sua confiança, deposite a sua vida a esse bom pastor, esse pastor que cuida da sua ovelha. Porque não faltará dias melhores, não faltará direção em meio às lutas. O verso 4 diz o texto ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que a sua vida, meu irmão e minha irmã, estiver em risco, não faltará a presença de Deus junto de ti. Ainda que você possa estar passando por um momento de crise, de enfermidade, de abalo financeiro, onde todas as estruturas que estavam caminhando segundo o seu planejamento, estava indo tudo bem, e agora vivemos esse momento de incerteza, não faltará a presença do bom pastor ao seu lado. Ainda que a sua vida corra risco, ainda que você estiver passando pelo vale da sombra da morte, você não deve temer, porque Deus está contigo. Porque o bom pastor caminha ao lado da ovelha. O verso B, a parte B do verso 4 continua dizendo: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós sabemos que o bordão utilizado pelo pastor, além de ter a função de ferir, né, ou de ser utilizado para defender a ovelha de algum predador, ela também tem a função de trazer para si. O bom pastor, o nosso bom pastor Jesus Cristo, ele também tem a função de cuidar, de curar, de trazer para si. Ele traz você para perto dele. Ele te atrai com amor em momentos de dificuldade. Não faltará também o cuidado do bom pastor, essa intimidade de trazer para si, o cuidado pessoal, peculiar e particular de Deus sobre a sua casa, sobre você, meu irmão, minha irmã. Você que é uma ovelha de Jesus Cristo. Não sinta-se abandonada, não sinta-se desarraigada. E ele continua no verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. No verso 5 aqui, irmãos, desculpe, no verso 5 seria diferente nós. Seria difícil nós pensarmos diferente do que Davi está falando aqui, né? Tratando ainda de um pastor e uma ovelha, do cuidado do pastor para com a ovelha. E Davi tem em mente aqui, meus irmãos, muito claro esse cuidado de Deus para com ele por toda a sua vida. Quando ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo. Nós temos aí duas citações referentes sobre esse ato, de Salmo 104, falando do óleo, e de Lucas 7,46 também, falando sobre o cálice. Gosto muito de um estudioso que fala particularmente desse texto, dessa passagem, o reverendo Frank Dierek Kidner, né, um britânico, um erudito. Ele é um estudioso do Antigo Testamento, escritor de vários livros, inclusive de comentários bíblicos, e ele falece em novembro, se eu não me falha a memória, de 2008. Ele trata de uma forma bem interessante essa parte, quando diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele trata este verso, meu irmão, minha irmã, como um grande banquete real após uma vitória sobre os seus adversários. Onde ali está ele, juntamente com o Senhor, e os inimigos de Davi, como prisioneiros derrotados, hóspedes relutantes em estar ali. Aqueles inimigos relutando em estar ali,
vendo Deus abençoando, preparando um banquete para Davi. Davi, ele fecha este salmo com a imagem deste grande banquete festivo de vitórias sobre todas as circunstâncias da vida, sobre seus inimigos, porque ele andou com Deus e achou em Deus esse pastor. Imagina que imagem, irmãos. Quando ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Gosto muito dessa abordagem desse teólogo Frank Derrick, onde ele vislumbra, né, Davi num banquete com o próprio Deus e os seus inimigos, visualizando toda aquela circunstância de honra em que Davi estava vivendo. E não é diferente para aqueles que servem a Deus, né? Porque Deus dá sim vitória aos seus filhos mediante os seus inimigos. É o cuidado de Deus. Porque Davi encontra em Deus o seu pastor. No verso 6 ele continua dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E essa era, meu irmão e minha irmã, a certeza que Davi tinha, que ele encontrou em Deus o seu pastor. E é essa convicção que nós temos. Encontramos em Jesus o nosso pastor. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão, irmãos. Porque o nosso pastor está conosco. Em momentos de aflições, o nosso pastor cuidará de nós, cuidará de você, cuidará dos teus filhos, da tua casa. O Senhor é o nosso pastor, é o meu pastor, mas também é o seu pastor pessoal. E Ele certamente cuidará de você nos dias de dificuldade. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, para que o Senhor possa falar ao nosso coração através desta palavra, e para que o Senhor possa também acalentar o nosso coração, para que essa palavra possa chegar a outros corações que necessitam de uma palavra de esperança, de cuidado, de importância, de que alguém se importa com ela, de que Deus se importa com ela. Vamos abaixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Amado Senhor, queremos te louvar, ó Pai, porque Tu és o nosso pastor, porque o Senhor providencia tudo aquilo que precisamos, porque Tu és um Deus pessoal, único, Senhor, e verdadeiro. Senhor Deus, muito obrigado por este cuidado que Davi encontrou em seus braços, em seu cajado, Senhor, e hoje nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Um Deus que cuida, um Deus que supre as nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais, que nos dá expectativa, que nos cura. Senhor, muito obrigado, porque um dia, Pai, o Senhor nos chamou, nos escolheu para fazermos parte deste rebanho maravilhoso. E como diz na Tua palavra, Senhor, o Senhor dá a vida, como o Senhor deu a vida pelas Suas ovelhas naquela cruz há 2000 anos atrás. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de ser a Tua ovelha, de ter o Teu cuidado, Senhor, de poder ter a Tua palavra que nos dá direção. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra. Continua cuidando de nós. Senhor, continua trazendo refrigério, alegria e vigor ao coração dos Teus filhos, ainda assim nesses momentos de dificuldade. E tudo isso eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.